Essa garotinha tinha 8 anos quando disse ao seu pai que queria ser desgravadora. Na verdade, ela não sabia dizer a palavra desbravadora, que diz respeito a um clube semelhante aos escoteiros, o Clube de Desbravadores. Um clube que trabalha o espírito de aventura, a liderança e valores. Trabalha também o trabalho em equipe, a questão do respeito ao ser humano e o respeito à natureza. E a verdade é que esse clube, que existe em diversos países do mundo e congrega hoje mais de 2 milhões de pessoas, tem regras próprias, entre elas de que uma criança só pode ingressar com 10 anos de idade. Mas ela foi tão insistente, que conseguiu ingressar com 8 anos de idade. E, com isso, mudou a sua vida. E por que eu coloco essa questão? Porque nos temas ambientais nós precisamos realmente explorar novos caminhos, nós precisamos desbravar, nós precisamos buscar novas soluções. E acho que essa é a grande questão que se coloca no nosso contexto atual. Como buscar essas soluções? E o que eu quero é contar um pouco para vocês da minha própria experiência. Em 2015, eu fui convidada para assumir a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Mas, para quem mora aqui nesse estado, vai se lembrar que era um período de uma tremenda crise hídrica. Nós estávamos passando ali por uma dificuldade muito grande, uma escassez de chuvas, quase nada. Essa é uma imagem de um dos nossos principais reservatórios, o reservatório da Cantareira, com apenas 5% de água. E ali havia uma grande dificuldade. O que fazer nessa situação? Foi dentro dessa lógica que nós buscamos aquilo que nos auxilia até hoje, o conhecimento científico. E o conhecimento científico nos mostra o papel das chamadas matas ciliares, as matas que ficam no entorno dos cursos d'água. Vejam que esse nome tem a ver com os nossos cílios, que protegem os olhos. E assim as matas ciliares protegem os cursos d'água para que não cheguem detrimentos, para que não haja erosão e haja, então, uma grande quantidade de água. E foi usando esse conhecimento científico que nós desenhamos o chamado Programa Nascentes, um programa que criou 2 bancos. De um lado, devedores de compensações ambientais, a abertura de grandes vias, um rodoanel, grandes obras dependem muitas vezes do corte de vegetação. E, nesse caso, é preciso compensar, fazer uma restauração em outras áreas. E assim criamos esse banco de devedores. Por outro lado, existem proprietários que tinham as suas propriedades sem as matas ciliares e precisavam restaurar essas áreas. A legislação brasileira obriga o proprietário a manter a mata ciliar. E, nessa lógica, um banco de proprietários que aceitaria essa restauração. Mas tinha um grande desafio: como levar um plantio para o imóvel de um proprietário, sendo que ele era obrigado pela lei a manter esse imóvel com essa vegetação? Ele teria que pagar por isso, mas, com criatividade, é possível achar solução. E foi o que nós fizemos. Nós usamos o conceito de adicionalidade. Então, enquanto o Código Florestal permitia que o proprietário restaurasse a sua área em 20 anos, para aderir ao Programa Nascentes, o proprietário tinha que permitir que isso fosse feito em 3 anos apenas. E, com isso, o benefício hídrico era muito rápido. Essas fotos são reais do projeto, efetivamente, trazendo, então, um novo aporte de água para essa região. A criatividade pode nos levar a grandes soluções.
Hoje, nós temos no estado de São Paulo mais de 51 milhões de mudas plantadas em áreas que são áreas do entorno de cursos d'água, de nascentes, áreas de matas ciliares. Temos mais de 30 mil hectares em restauração. E como, às vezes, a gente tem dificuldade para entender matemática, dá para fazer um cálculo fácil, pelo menos para os brasileiros. Isso equivale a mais de 43 mil campos de futebol. Em termos práticos, a criatividade trouxe soluções. Nesse mesmo ano de 2015, a ONU lança uma agenda fundamental, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS. Esses objetivos, que antes eram chamados Objetivos do Milênio e voltados simplesmente para o desenvolvimento humano, foram expandidos em 2015, conectados com aspectos muito mais importantes. Não basta simplesmente eliminar a fome das pessoas. É preciso ter uma agricultura sustentável também. Não basta levar a educação para todos, é preciso uma educação de qualidade. E essa agenda vem sendo implantada hoje, em todos os países, com um foco também nas questões ambientais. Permitir que as pessoas tenham acesso à água, permitir que as pessoas tenham acesso a saneamento, combater as mudanças climáticas, que é um tema que nos assola hoje, em especial o objetivo 17, as parcerias. E eu reforço esse ponto porque nós podemos unir o conhecimento científico produzido na academia, na universidade, com aquilo que precisa acontecer no setor privado, no setor público, todos atuando em prol dessa agenda. Bem, eu tive a alegria de falar no lançamento dessa agenda na sede da ONU em Nova York, representando todos os governos subnacionais em nível mundial, e dizer para os chefes de Estado que nós podemos ter problemas globais, mas as soluções são locais. Aliás, o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, dizia isso também, e disse isso, que sustentabilidade só será resolvido, esse problema, no âmbito das cidades, no âmbito local. E, veja, nós podemos pensar que a emissão de gases de efeito estufa, os grandes problemas ambientais são das grandes corporações, e são mesmo. São dos governos? Sim, eu concordo, são dos governos. Mas a pergunta que eu trago hoje é outra. O que será que eu posso fazer? Será que eu tenho a ver com essa agenda? Será que você tem a ver com essa agenda? Tem alguma coisa que nós podemos fazer e que pode trazer a diferença? Eu acho que plantar 50 milhões de mudas, como foi feito no estado de São Paulo, não é uma tarefa muito fácil. Mas vejam, a cada 7 árvores nativas plantadas, nos primeiros 20 anos, os estudos mostram que é possível absorver na biomassa da planta, na copa, no caule e na raiz, mais ou menos uma quantidade muito grande de carbono que fica acumulada, né? Toneladas de carbono, e que isso melhora uma agenda climática. Se eu for olhar para São Paulo como estado e pensar, cada pessoa de São Paulo, do estado, plantasse 7 árvores, nós teríamos 300 milhões de árvores plantadas. Acho que 300 bilhões de árvores plantadas fariam uma diferença na agenda do clima, né? Mas, muitas vezes, você pode pensar, não dá, eu não vou plantar 7 árvores, eu não tenho onde plantar, e tem que ser um plantio maior, tem que ter uma lógica maior, então, essa agenda não é para mim. Desculpa, ela é para você, sim, porque existem outras coisas que podem ser feitas. Vocês sabiam que se a população da cidade de São Paulo, e agora eu estou falando localmente, 12 milhões de pessoas, ficassem por um mês
escovando os dentes 3 vezes ao dia, somente com um copo d'água, sem usar a torneira aberta, nós economizaríamos a quantidade de água que sai das cataratas do Iguaçu por 1 hora. Será que isso faria diferença? E tem outras coisas que nós podemos fazer, e o que eu quero colocar hoje é que pequenas ações fazem a diferença. São pequenas ações, como, por exemplo, como eu escolho o transporte. Será que eu preciso ir até a padaria de carro? Mas muitas vezes a padaria fica na esquina de casa, e é comum que as pessoas usem o carro. Então, o transporte público, enfim, N questões pequenas. Alguém aqui já pensou que mais ou menos 1/3 dos alimentos que nós compramos acaba no lixo, dado ao desperdício? Então, eu acho que eu tenho um papel como consumidor, como consumidora. Eu tenho um papel de escolha em relação ao que eu vou fazer. E aí fica a pergunta, né? O que será que eu posso fazer? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu ouso dizer que sim. A ONU já reconheceu que o acesso à justiça é algo fundamental para a pauta ambiental. Ou seja, nós precisamos acessar a justiça para resolver problemas ambientais. A Constituição Federal de 88 é muito feliz, a Constituição brasileira, porque ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos. Mas todos significa a nossa geração e também as gerações futuras. O que nós estamos fazendo para garantir esses direitos às gerações futuras? Essa não é uma responsabilidade somente de governos, essa não é uma responsabilidade somente de empresas. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Essa é uma responsabilidade que nos exige agir. Vejam a agenda do clima, os eventos extremos e o que eles têm causado. O Banco da América tem dados mostrando que, se nós não agirmos preventivamente, chegaremos a 2070 gastando o dobro para corrigir problemas ambientais do que o que nós gastaríamos para prevenir problemas ambientais. Então, nós estamos falando de sobrevivência, né? Sobrevivência da nossa geração e das futuras gerações. E aqui também esse é um dado da ONU. Os eventos extremos têm causado, e causaram em 2021, mais ou menos 253 bilhões de dólares de danos, tá? De prejuízos. Recentemente, no estado de São Paulo, há 1 ano, nós tivemos um problema no litoral norte de um evento extremo, com chuvas excessivas, e as pessoas ficaram presas, desabrigadas. Nesse mês de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul foi assolado também por problemas climáticos, que levaram à morte de mais de 100 de pessoas e levaram mais de 500 mil pessoas a estarem desabrigadas. Então, é preciso agir. E é preciso agir não responsabilizando somente governos e corporações, mas entendendo o nosso papel individual, buscando o que nós chamamos de justiça climática. A justiça climática diz respeito ao reconhecimento de que a mudança do clima, os danos ambientais e a perda de biodiversidade têm comprometido o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se nós não fizermos nada, nós não cumpriremos essa agenda. Então, eu quero, na verdade, voltar para o início da minha fala. Eu quero dizer para vocês que, a meu ver, a garotinha de 8 anos, que intuitivamente achou que tinha que fazer alguma coisa e que tinha que fazer a diferença, estava certa. Ela tinha que desgravar. Cada um de nós precisa desgravar.
desgravar conceitos errados, desgravar preconceitos, mudar, agir diferente. Agir diferente em coisas pequenas, porque a ética do passado dizia que quanto mais eu conheço, mais eu preciso atuar eticamente. Nós chegamos num ponto em que as pessoas acham que o conhecimento serve para simplesmente dominar o entorno. Mas não é isso que nós precisamos hoje. Hoje, nós precisamos, na verdade, de uma mudança de postura. E eu falo isso porque aquela garotinha de 8 anos que reconheceu essa questão intuitivamente, aprendeu muito, passou os últimos 30 anos atuando na área ambiental, deu conferências nos 5 continentes, mais de 5 conferências, e está aqui para dizer para vocês que é possível fazer diferente. Cada atuação pequena faz a diferença, e eu acredito piamente nisso, que individualmente nós podemos fazer a diferença. Essa é a minha mensagem.